Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Estevam Campos e hoje nós vamos resolver a planilha Controle Bancário, do capítulo 8 do curso de Excel Avançado do Senac. Nosso objetivo é criar diversas tabelas dinâmicas para demonstrarmos a facilidade da utilização desta funcionalidade. Então, para a nossa primeira tabela dinâmica, nós vamos posicionar o nosso cursor em qualquer célula dentro do nosso universo de dados. Então, posicionem o cursor dentro da nossa tabela de dados. Vamos no menu Inserir, primeira opção à esquerda, Tabela Dinâmica. O Excel vai, a partir da nossa posição inicial, ele vai olhar para as extremidades dos nossos dados e vai sugerir um intervalo. Então, ele sugeriu aqui para a gente dia 3 a F58, que está perfeitamente correto. Caso o Excel não informe corretamente esse intervalo, basta selecionarmos por cima. Então, a gente sobrepõe a seleção do Excel com o intervalo correto. E aqui eu escolho uma nova planilha, ou se eu já tenho uma planilha em branco, eu posiciono na planilha existente, aí eu coloco lá em qual célula eu quero que a minha tabela dinâmica seja criada. Vamos escolher nova planilha, clicamos no OK, o Excel monta a nossa tabela dinâmica. Então, à direita nós temos os campos da tabela dinâmica que só são exibidos quando o meu cursor está posicionado aqui na parte da tabela dinâmica. Se eu clicar fora, voltar para a planilha do Excel, os campos da tabela dinâmica são ocultados. Então, posicionei o cursor lá na minha tabela dinâmica e agora eu vou montar a estrutura da minha tabela dinâmica. Inicialmente eu preciso posicionar as informações que eu quero que sejam exibidas na minha tabela dinâmica nos seus quadrantes respectivos. Então nós temos um quadrante de filtros, um quadrante de colunas, um quadrante de linhas e um quadrante de valores. O meu quadrante de filtros, o Excel vai colocar uma estrutura separada somente para filtro com aquela informação. Meu quadrante de linhas, o Excel vai posicionar as informações referente àquele título, aquele cabeçalho, à esquerda, né, preenchendo as linhas da nossa tabela dinâmica. O nosso quadrante de colunas, o Excel vai posicionar as informações no cabeçalho dentro das colunas da nossa tabela dinâmica. E o meu quadrante de valores vai exibir as informações contabilizadas. Então, ou ele vai somar, ou ele vai contar, ou ele vai efetuar algum cálculo com aquela informação que nós adicionamos na coluna, no quadrante de valores. Inicialmente, o nosso grupo, nós vamos colocar aqui no meu quadrante de filtro. Então, basta eu selecionar e arrastar a informação para o quadrante desejado. Então, coloquei o grupo aqui em filtros. O Excel já vai montando a estrutura da minha tabela dinâmica à medida que eu vou alimentando os meus quadrantes. Descrição eu vou colocar em linhas e valor eu vou colocar em valores. Então, já tenho à disposição da minha tabela dinâmica, onde na parte superior eu tenho o filtro, conforme nós configuramos o nosso quadrante de filtro. As minhas linhas, eu tenho toda a minha descrição de lançamentos. Então, ele coloca aqui para mim todas as descrições. E a minha coluna de valores, por padrão, o Excel efetua a soma. Nós podemos configurar qual é a ação desejada de acordo com a minha necessidade. Por padrão, a minha célula não vem formatada, então nós vamos fazer a formatação dos valores aplicando o formato monetário. Então, basta clicar com o botão direito sobre qualquer um deles. Como a minha coluna é que está sendo tratada, né, eu não preciso selecionar todas as células envolvidas.
basta eu selecionar qualquer uma delas com o botão direito, e aí eu preciso escolher a opção formato de número, não formatar células. Se eu escolher a opção formatar célula, ele vai formatar a célula individualmente. Então, formato de número, ele vai aplicar essa formatação em todas as minhas linhas, né, da minha coluna de valor. Então, formato de número. E eu vou escolher aqui a opção contábil. Então, formato de número, opção contábil, cliquei no OK, passou a exibir o meu valor com o formato de número. Na parte do filtro, eu tenho como fazer a seleção de cada um dos meus grupos. Então, eu tenho eventual, lazer e mensal. Escolhendo cada um deles, o filtro é aplicado e os meus totalizadores já são atualizados. Então, eventual, lazer e mensal. Se eu quiser incrementar o meu filtro, basta eu clicar aqui na opção de selecionar vários itens, que eu posso selecionar 2 ou mais opções para visualizar. Então, eventual mais lazer. E aí eu vou tratando de acordo com a minha necessidade os filtros. Voltando para a nossa planilha de contas, vamos inserir uma nova tabela dinâmica. Então, cursor posicionado dentro do nosso universo de dados, inserir, e agora nós temos uma opção de tabelas dinâmicas recomendadas. Então, o Excel ele tem uma série de modelos pré-determinados que eu posso escolher para facilitar o meu trabalho. Então, vamos escolher aqui o nosso primeiro. Soma de valor por grupo. Clicamos no OK. O Excel monta a nossa tabela dinâmica. Vamos fazer a formatação do campo valor novamente. Então, formatos de número, contábil, OK. Então, a nossa tabela recomendada, eu tenho diversos templates que podem ser utilizados conforme a minha necessidade. Voltando para a nossa planilha de contas, nosso universo de dados, nós vamos efetuar a atualização de um dos nossos registros. Então, aqui na linha 9, nós temos a viagem a Salvador. Então, nós vamos corrigir essa informação. Vamos colocar aqui férias coletivas. Então, atualizamos a descrição do nosso registro, do nosso lançamento. E agora nós vamos lá na nossa primeira tabela dinâmica, onde nós temos os descritivos, e vamos procurar a nossa viagem a Salvador. Então está lá a última opção, viagem a Salvador, não foi atualizada após a gente acertar o nosso registro lá na nossa tabela de contas. As tabelas dinâmicas, elas não são atualizadas automaticamente. Então, para a minha tabela dinâmica ser atualizada, nós precisamos ir na minha abinha de dados e pedir para atualizar tudo. Então, cliquei aqui em atualizar tudo. Agora sim, férias coletivas apareceu aqui na descrição da nossa viagem a Salvador. Voltando para a nossa planilha de contas, nós vamos inserir um registro aqui na linha 13. Então, cliquei aqui na linha 13, botão direito, inserir uma nova linha e vou fazer um novo lançamento. Então, a data do meu registro vai ser 10 de fevereiro de 2015. O grupo eventual, a descrição bolo de aniversário vai ser uma saída de R$ 170 do Banco Itaú. Então, adicionamos este novo registro. Vamos voltar para a nossa planilha 2. E o bolo de aniversário não apareceu aqui. Não está aqui nem na ordem alfabética, nem no último registro. Então, pelo mesmo motivo anterior, a nossa tabela dinâmica não é atualizada automaticamente. Então, vamos clicar em atualizar tudo novamente. O bolo de aniversário foi adicionado à nossa tabela dinâmica. Só que a nossa tabela dinâmica não está ordenada. Então,
Os novos registros sempre serão colocados, sempre serão adicionados ao final da nossa tabela dinâmica. Se eu quiser manter a minha tabela ordenada e que os novos registros entrem na posição correta, basta eu clicar aqui no meu rótulo de linha e pedir a classificação da minha tabela dinâmica. Então, classificamos de A a Z. Agora sim, o bolo subiu para a posição correta e eu tenho aqui o símbolo informando que a minha tabela dinâmica está ordenada. Vamos voltar para a nossa planilha de contas e agora, aqui na linha 60, nós vamos lançar um novo registro. Então, 26 de dezembro de 2015, eventual também, direitos autorais, vai ser uma entrada de R$ 2.100 do Banco Bradesco. Então, adicionamos este registro, voltamos lá para a nossa planilha 2, direitos autorais não apareceu aqui na posição D e também não apareceu ao final da minha tabela dinâmica. Vamos clicar em atualizar tudo, atualizou, não apareceu nada aqui ao final e também não apareceu nada aqui em ordem alfabética. Por que que o nosso registro de direitos autorais não foi inserido na nossa tabela dinâmica? Voltando para a nossa tabela de dados, o nosso universo de dados, né, o nosso intervalo de dados que está alimentando a nossa tabela dinâmica, está finalizando aqui na linha 59. Então, quando nós criamos a nossa tabela dinâmica, o último registro era o salário da Janaína. Como nós inserimos esse registro fora do intervalo que alimenta a nossa tabela dinâmica, esse registro não entrou. Para que o registro entre na nossa tabela dinâmica, nós precisamos atualizar o intervalo de dados da minha tabela dinâmica. Com o cursor dentro da tabela dinâmica, os menus de tabela dinâmica são exibidos para a nossa configuração. Se o meu cursor estiver fora da tabela dinâmica, os menus não são exibidos. Quando o cursor está dentro da tabela dinâmica, a gente tem os menus exibidos. E aí eu vou clicar aqui em análise de tabela dinâmica e vou escolher aqui em alterar fonte de dados. Então, quando eu clico em alterar fonte de dados, o Excel mostra novamente o intervalo e aí é só eu selecionar um novo intervalo para definir o range da minha tabela dinâmica. Então, agora o intervalo vai de A3 a F60. Clico no OK, agora sim apareceram os nossos direitos autorais dentro da minha tabela dinâmica. Voltando para a nossa planilha de contas, nós vamos inserir uma nova tabela dinâmica. Então, menuzinho inserir, tabela dinâmica, intervalo agora de A3 a F60. E agora a estrutura da nossa tabela dinâmica será a seguinte: o grupo nós vamos colocar em linhas, junto com a descrição. A ordem da adição da informação no meu quadrante, ele é o que vai definir a estrutura da nossa tabela dinâmica. Movimento em colunas e valor em valores. Então, vou clicar com o botão direito em qualquer um dos valores aqui para aplicar o formato de número, contábil. E agora nós temos dois níveis de linhas, né? Então, eu tenho o grupo, que ele veio antes da descrição. Então, a descrição é o meu subnível e o grupo é o meu primeiro nível. Se eu quiser minimizar a informação, eu consigo mostrar a minha tabela dinâmica resumida, só com os totais. Então, eu tenho de entrada de eventual 16.000, saída 10.000, lazer só tenho saída e o mensal eu tenho a entrada e saída. Se eu quiser expandir qualquer um deles individualmente, eu consigo ver no detalhe qualquer uma das informações. Voltando para a nossa planilha de contas, vamos inserir uma nova tabela dinâmica. Vamos inserir uma nova tabela dinâmica, o intervalo é o mesmo. E agora a estrutura será descrição em linhas e valor em valores. Então, simplesmente
a nossa descrição e o valor. Vamos formatar o valor. E agora o nosso objetivo é criar subgrupos específicos para a nossa nova tabela dinâmica. Inicialmente, nós precisamos selecionar todos os registros que nós queremos agrupar para aplicar o agrupamento destes registros. Dentro do Excel, quando nós posicionamos o cursor em cima do número da linha ou do nome da coluna, indica que se nós clicarmos, nós vamos selecionar a linha inteira. Dentro da tabela dinâmica, nós temos também essa funcionalidade, né? Só que eu não quero selecionar a linha inteira do Excel. Eu quero selecionar a linha inteira da minha tabela dinâmica. Como é que eu faço isso? Eu posiciono o cursor sobre as primeiras letras do meu registro. Então, quando eu estou dentro da tabela dinâmica e eu posiciono o cursor nas primeiras letras, a minha setinha, o meu cursor, assume o formato de seleção de linha. Como eu estou na tabela dinâmica, quando eu clicar, ele vai fazer a seleção da linha da tabela dinâmica. É diferente se eu posicionar o cursor aqui no cabeçalho das minhas linhas, ele vai selecionar a linha inteira do Excel. Então, nosso objetivo é selecionar as linhas da nossa tabela dinâmica. Quais as contas que eu quero agrupar? Eu quero agrupar a conta de gás. Então, conta de gás. Quero agrupar a conta de luz. Apertei o Ctrl, cliquei para selecionar a conta de luz. E também quero agrupar a TV a cabo. Então, a TV a cabo está lá embaixo. Agrupei, selecionei também a minha TV a cabo. No menu de análise de tabela dinâmica, eu tenho aqui a opção de agrupar seleção. Então, quando eu clicar em agrupar seleção, o Excel vai criar um novo nível de contas. Então, as contas que estão selecionadas, o Excel vai agrupar sobre um nome e todas as outras contas ele vai duplicar o nome da própria conta. Então, cliquei em agrupar seleção, ele colocou aqui sobre o nome de agrupar 1 as nossas contas de gás, luz e TV a cabo. O meu agrupar 1 eu vou alterar a descrição para contas obrigatórias. Para alterar, posicionei o cursor em cima do agrupar 1 e aí é só escrever o novo nome deste agrupamento. Então, contas obrigatórias. Vou minimizar estas contas justamente para eu não confundir. Agora eu vou para o meu segundo agrupamento. Eu preciso agrupar açougue. E aí é um detalhe importante. Eu não tenho que pegar o novo nível que foi criado. Eu tenho que pegar o nível original da minha conta. Então, esse novo nível que foi criado, ele só foi criado para que a estrutura da tabela dinâmica tenha dois níveis, porque nós criamos o nível de contas obrigatórias. E para a estrutura da tabela dinâmica continuar funcional, o Excel criou um nível acima para cada conta que não foi agrupada. Agora, para os novos agrupamentos, eu pego o registro original da minha conta, não o novo registro criado. Então, eu quero açougue, doação, roupas, sapatos e supermercado. Então, selecionei as linhas destas contas que eu quero agrupar. Vou clicar lá em cima em agrupar seleção novamente. O Excel vai agrupar essas contas sob o nome de agrupar 2. Então, está lá em cima, agrupar 2. Vamos alterar o nome para despesas necessárias. Então, despesas necessárias, vou minimizar este intervalo. Terceiro agrupamento, empréstimo e empréstimo feito ao Salvador. Então, estas duas contas nós vamos agrupar sob o nome de empréstimos. Quarto agrupamento, material de escritório e salário da Janaína. Então, material de escritório, salário da Janaína, agrupar seleção. Nome do novo agrupamento, gastos, escritório.
Próximo agrupamento: churrasco, cinema e jantar, jantar, restaurante Boa Refeição, teatro e jantar. Então, contas selecionadas, agrupar seleção, nome da nossa seleção, lazer gastronômico. Próxima seleção: aluguel de filmes, bolo de aniversário, passeio e presente de casamento. Agrupar seleção, nome do novo agrupamento, outras despesas. Próximo agrupamento: encanador e ladrilhos reforma. Agrupar seleção, nome do novo agrupamento, reforma. Próximo agrupamento: comissões sobre serviços, direitos autorais, livros, serviços em informática. Agrupar seleção, novo nome, trabalho. Minimizei. E o último grupo: compras em Buenos Aires, viagem a Salvador, viagem a Buenos Aires e viagem a Campinas. Agrupar seleção, o nome deste agrupamento, viagens. E no caso aqui, o meu pagamento a empréstimo ficou fora do meu agrupamento de empréstimos. Para eu resolver este meu problema, basta eu selecionar estes 3 itens. Então, os itens que já estavam no meu grupo de empréstimo, mais o item que está fora deste meu agrupamento, e eu criar uma nova seleção. Então, um novo agrupamento, ele vai retirar o agrupamento que existia e aplicar um novo agrupamento com estes novos itens. Então, vamos chamar de empréstimo novamente. Agora sim, eu tenho toda a minha estrutura com o meu novo agrupamento. Então, eu posso expandir todos os meus novos itens e eu tenho os agrupamentos certinhos dentro destas novas nomenclaturas. Voltando para a nossa planilha de contas, vamos inserir mais uma tabela dinâmica. Então, inserir tabela dinâmica, o meu intervalo continua sendo o mesmo, de A3 a F60. Clicamos no OK, tabela dinâmica criada. Agora nós vamos adicionar movimento em linhas e valor em valores e a data em colunas. Vamos formatar o nosso campo como contábil. E agora nós temos o agrupamento dos meses por conta do meu tipo de campo ser um campo data. Então, nós temos os meses agrupados e, caso eu clique no mais, em cada mês eu tenho a expansão de todos os registros, de todos os dias desse mês lançado dentro da minha tabela dinâmica. Como nós temos todos os lançamentos são do mesmo ano, eu só tenho um nível de agrupamento, que é o nível do mês, dos meses. Se eu tivesse lançamentos em anos diferentes, o Excel ia criar um segundo nível de agrupamento, informando também a opção de agrupar ou desagrupar por ano. Então, eu tenho aqui facilmente os meus totais por mês e o detalhe dos lançamentos por meses. Vamos inserir
uma opção de filtro chamada segmentação de dados. Então, com o cursor dentro da minha tabela dinâmica, em qualquer posição da minha tabela dinâmica, lá no menu de análise de tabela dinâmica, nós temos aqui o inserir segmentação de dados. Clicamos em inserir segmentação de dados, o Excel vai listar para a gente todas as colunas existentes na nossa tabela, no nosso universo de dados. Então, nós vamos adicionar duas segmentações de dados. Uma segmentação de dados por banco e a outra segmentação de dados por grupo. Clicamos no OK, o Excel adiciona para a gente duas caixinhas com as opções de filtro disponíveis. Então, nós temos na minha segmentação de dados de grupo, os grupos disponíveis, eventual, lazer e mensal, e na minha caixinha de banco, na minha segmentação de dados de banco, nós temos os 4 bancos disponíveis. Caso eu queira verificar os valores somente de um grupo específico, basta eu clicar em cima deste grupo específico. Então, por exemplo, lazer. Então, cliquei em lazer, eu tenho o meu gasto resumido por meses somente para este grupo. Eventual e mensal, então eu consigo visualizar individualmente cada um dos meus grupos. Se eu clicar aqui no limpar filtro, ele volta a exibir o meu total. E a mesma coisa para os bancos. Se eu quiser ver somente os lançamentos de um banco específico, basta eu clicar sobre este banco. Caso eu queira agrupar, eu queira agregar mais de um filtro, basta eu clicar aqui na seleção múltipla. Então, aqui eu vou habilitar a agregação de filtros. Então, agora eu estou vendo Itaú Santander, Bradesco, Itaú e Santander, e agora todos os meus filtros. Para finalizar esta tabela dinâmica, nós vamos inserir um gráfico dinâmico. Então, no nosso menu de análise de tabela dinâmica, lá na direita nós temos aqui gráfico dinâmico. Então, vamos clicar para selecionar as opções de gráfico. Então, o processo de inserir gráfico é exatamente igual ao que nós temos dentro do Excel. A diferença é que a origem dos dados é uma tabela dinâmica. Então, vamos selecionar a opção de coluna agrupada, clicar no OK, e o Excel vai montar o nosso gráfico dinâmico. Então, nós temos a representação do gráfico conforme nós temos a informação na nossa tabela dinâmica. E qualquer influência nas minhas segmentações de dados, isso vai ser representado no gráfico. Voltando para a nossa planilha de contas, nós vamos inserir mais uma tabela dinâmica. Inserir tabela dinâmica, o mesmo intervalo. Os campos que nós vamos trazer para a nossa tabela dinâmica: banco em linhas e valor em valores. Então, somente essa informação, vamos formatar a nossa coluna de valor como valores. E agora nós vamos inserir uma linha do tempo. Então, cursor dentro da nossa tabela dinâmica, menu de análise de tabela dinâmica, vamos inserir linha do tempo. Então, clicamos em inserir linha do tempo. O Excel vai listar para a gente todos os campos que são do tipo data. Então, como nós só temos um, é a única opção que nós temos para inserir a linha do tempo. A linha do tempo é um filtro onde nós conseguimos trabalhar com a linha do tempo, dependendo da quantidade de registro que nós temos. Então, aqui nós temos como filtrar somente um mês ou um intervalo de meses adjacentes. Eu não consigo selecionar meses que não sejam adjacentes. Então, se eu quiser o primeiro semestre, então eu seleciono de janeiro a junho. Então, eu tenho a minha visão de 6 meses. Se eu quero apenas um bimestre, seleciono janeiro e fevereiro. Se eu quero subir ou descer o nível
da minha linha do tempo. Eu venho aqui na minha opção, onde eu tenho meses, eu consigo trabalhar em dias, anos ou trimestres. Então, se eu quiser descer o nível dos dias e trabalhar nos 15 primeiros dias do mês de janeiro, eu consigo ter este nível de detalhe. Então, vamos limpar o filtro aqui e voltar para a visualização por meses. Voltando para a nossa planilha de contas, vamos inserir a nossa última tabela dinâmica. Então, inserir tabela dinâmica, um intervalo de A3 a F60. Os campos que nós vamos trabalhar: banco em filtros, descrição em linhas, movimento em colunas e valor em valores. Vamos formatar o nosso campo de valor como contábil. E agora nós vamos aplicar uma funcionalidade chamada mostrar páginas do filtro do relatório. Com o nosso cursor dentro da tabela dinâmica, vamos aqui em análise de tabela dinâmica, no menu de análise de tabela dinâmica. Lá na nossa esquerda nós temos aqui o botãozinho de opções. Vamos clicar na setinha para expandir o nosso menu de opções e nós vamos clicar em mostrar páginas do filtro de relatório. Quando nós clicarmos em OK, o Excel vai nos solicitar, vai nos disponibilizar a escolha de todos os campos que nós colocamos dentro dos filtros, no caso, apenas o banco. Então, nós clicamos em OK, o Excel vai criar uma planilha para cada uma das opções existentes na nossa coluna de banco. Então, como nós temos 4 bancos, o Excel criou uma tabela dinâmica para cada um dos bancos com a configuração que nós definimos antes de solicitar a exibição das páginas de filtro de relatório. Então, nós temos 4 tabelas dinâmicas com o nome de cada um dos nossos bancos e com os filtros já aplicados para cada um dos bancos. Então, Banco do Brasil, com os dados referentes ao Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Com isso, nós finalizamos a resolução desta planilha. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo exercício. Eu sei, é só Excel.